sejamos edificados nesta manhã, que todos nós saímos daqui com desejo de obedecer ao Senhor. Que o Senhor continue nos transformando para a Tua glória, que o Senhor continue nos moldando conforme o caráter do Teu Filho Jesus, nosso Senhor. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Amém. Queridos, nós estamos caminhando para o fim, não do catecismo, porque tem mais uma caminhada longa pela frente, mas nós estamos terminando a primeira parte. A primeira parte, eu quero dizer para vocês que é uma das partes mais, assim, uma das partes que nos deixa chateados com as nossas próprias naturezas, que nos deixa, por um lado, sem esperança, porque nós estamos vendo vimos o caráter de Deus, vimos quão distante nós somos do nosso Criador, nós como criaturas, tão distantes. Vimos sobre, qual que é a primeira parte? Pode ler. Vimos sobre a criação, que lá atrás, dizem que aproximadamente de 8 a 10 mil anos atrás, os nossos primeiros pais eram perfeitos, mas aconteceu algo terrível que maculou toda a nossa história, toda a trajetória do ser humano, que foi a queda que nós estamos vendo agora, caminhando para o final dessa primeira parte. E precisamos ver isso, como nós estamos batendo nessa tecla, nós precisamos ver a respeito da nossa natureza pecaminosa, a respeito do nosso estado miserável de pecado, de distanciamento do Deus Santo, nós como criaturas que fomos criados à imagem e semelhança de Deus, mas por causa da queda, por causa do pecado, por causa do orgulho, da desobediência, nós e alguns anjos caíram. Mas você vai perguntar, eu não caí. Sim, você caiu por conta do pecado do seu primeiro pai, Adão. A desobediência de Adão então veio e maculou toda a geração futura, e nós estamos incluídos nisso. Todos nós temos uma natureza pecaminosa herdada de Adão, pecadores por natureza. Nós não pecamos porque nós passamos a pecar, não. Nós pecamos porque nós já somos pecadores. Se tivesse um ser humano na face da terra que não pecasse, ele seria pecador. E se ele não estivesse escrito no livro da vida, ele iria para o inferno. Mas eu quero dizer para você que não houve um sequer ser humano que não pecasse, exceto o nosso Senhor Jesus Cristo. Todos os outros e todos os que haverão de nascer ainda pecarão. Desde o mais pequenininho desde mamando a caducando, né? Todos pecam. E carecem e precisam da graça. E o que nós vamos ver na segunda parte. Aqui, depois da pergunta 19, pergunta 20, vai haver um link para nós iniciarmos a segunda parte, que é Cristo, graça, o viver em santidade, e assim sucessivamente. E aí nós vamos começar, quem sabe, a erguer as nossas pernas, fortalecer a nossa postura como cristão, olhando para o nosso Senhor Jesus Cristo, porque é Ele que nos garante uma caminhada, uma vida com Ele, restabelece o relacionamento nosso com Deus. Estamos terminando a primeira parte do pecado, depois nós vamos ficar livres do pecado. Na verdade, depois nós vamos aprender a lidar com o pecado, né? Agora nós estamos vendo que nós estamos muito doentes, nós estamos mal, nós estamos na UTI, né? Nós estamos mal. Pior ainda, estamos sem fazer oxigênio nenhum. Tá bom. Vamos então ver a pergunta de número 14. E a pergunta de número 14 é: o que é pecado? O que é pecado? A resposta que o breve catecismo de Westminster nos dá é: vamos lá? Pecado é qualquer falta de conformidade com a lei de Deus ou qualquer transgressão dessa lei. É um conceito ou outro, você que escolhe, ou dos dois. Pecado, você comete pecado, e quando você comete pecado, você comete uma falta, ou você não se conforma com a lei
de Deus. Em outras palavras, você transgride a lei de Deus. O que é falta de conformidade? Falta de conformidade. Pecado é qualquer falta de conformidade. Está de acordo com a lei. Isso. Não está de acordo com a lei. Isso mesmo. Sabe aqueles brinquedos? Não sei se aqui na igreja tem ou se o Emiliano tem. Sabe aqueles brinquedos que tem, primeiro, tem uma caixa, uma base com várias formas. Um triângulo, um losango, um quadrado, um círculo, sabe? Você está olhando aquilo ali, ok? Quando você pega uma peça daquela, você pega um triângulo daquele e vai tentar pôr no quadradinho. Encaixa. No encaixe. Você precisa acertar exatamente no lugar onde fica o triângulo. Pá. Se você pega o círculo e tenta colocar no losango, não encaixa. Você tem que colocar exatamente no lugar onde cabe o losango. E assim com todas as peças, não é? Quando o Emiliano vai tentar montar ali, ele vai pôr o quadradinho no triângulo, não vai dar, né? Você vai forçar e não entra. Você tem que pegar o quadradinho e colocar no lugar do quadradinho, né? Assim é a lei de Deus. A sua ação tem que ser exatamente como a lei de Deus. Se não for, é pecado. Mas Rodrigo, é tão rico assim? Mas Rodrigo, é tão sério assim? Nem um pedacinho fora. Não pode estar exatamente nada fora. Nada. Mas a lei de Deus é rígida, né? Por isso é lei. Lei é lei. Mandamento é mandamento. Qualquer escapadela nossa é uma transgressão. Nossa, mas é tão sério assim. É sério. Mas andar com o Senhor é tão duro assim? É duro assim. Por isso que o Senhor Jesus fala, calcula, quando uma pessoa vai construir um prédio, tem que calcular certinho para ver se é aquilo mesmo que ela quer fazer. Porque se faltar material, se a obra ficar incompleta, é uma vergonha. Quando você, na caminhada com o Senhor, vislumbra essa tão grande exigência de Deus para você, você pensa assim, é difícil, não é fácil não, é difícil, eu não vou conseguir me acertar. Aí vem uma resposta para você, realmente, você não consegue se acertar por si mesmo. Não consegue se acertar por si mesmo. Existe um esforço da nossa parte, você tem que se esforçar. Existe a caminhada nossa é por esforço, é por dedicação, tem responsabilidade da sua parte, mas no fim, lá no ponto final da frase, você vai ver que é Deus conduzindo você a perseverar até o fim. É a sua dependência, tanto na salvação, quanto para ser salvo, quanto para concluir a carreira. É Deus te capacitando. Existe a sua responsabilidade. Mas você nunca pode esquecer que é Deus que te capacita, que te transforma, que te faz obedecer a lei dele pós-salvação. Você não entendeu o que é pecado. E pecado é uma vírgula fora da vontade de Deus, vontade preceptiva, ordem mandamental de Deus, é pecado. Isso bate na nossa mente. Isso bate e atravessado na nossa mente, porque a gente acha que a gente faz tudo certinho, ou a gente se esforça para fazer tudo certinho, mas a nossa conduta chega de acordo com a lei de Deus, não bate. O que precisa? A graça de Deus. Por isso nós vamos passar para a segunda parte, se Deus permitir, no mês que vem. Precisa da graça de Deus, senão o quadradinho não encaixa no lugar onde ele vai. É a graça de Deus que faz com que Deus te aceita, te justifica, faz de você injusto um justo, e a partir daí faz com que você viva de forma como um justo, sendo pecador, salvo pela graça de Deus, mas vivendo em santidade. É possível ser pecador e ser santo? Sim. Quando Deus salva você e te torna santo, Ele não faz com que você deixe de ser pecador. Você peca, mas é possível com o lavar o sangue de Cristo através
do arrependimento fazer com que você volte para Ele no curso da trajetória da sua vida em santidade. Esse é o processo de santificação. E só vai acabar lá no último suspiro nosso, ou quando o Senhor voltar. A santificação é a cada instante das nossas vidas. É a transformação do Senhor através da graça dele e através do seu comprometimento com Deus. Pecado. Falta de conformidade com a lei de Deus. Pecado. Falta de conformidade com a lei de Deus. Aí você olha para o mundo, aí você olha para as pessoas, aí você olha para a sua família, você olha para você começa a notar as pessoas, chega a uma conclusão. Só tem pecador. Só tem pecador. Você olha para você mesmo. Como eu sou pecador. Como eu tenho transgredido a lei de Deus. E nós transgredimos muitas vezes a lei de Deus, não por descuido, mas tem vezes que a gente transgride por rebeldia mesmo. Porque a gente quer pisar na grama, está escrito na placa lá, não pise na grama. Mas quando tem um mandamento lá, não pise na grama, Paulo fala, quando tem uma lei, aí é que gera no nosso coração, o pecador, transgredir a lei. Paulo fala isso em Romanos. É interessante, porque a lei avulta o pecado. A lei parece que traz à tona a transgressão. Quando você vê uma placa, não pise na grama, você fala, todo mundo pisa. E pisa. Quem sabe você pega a placa. Nós somos assim. A nossa natureza é essa. E a lei avulta o pecado, aguça. E aí a gente cai, e a gente pega mesmo. E é pela graça de Deus que nós conseguimos cumprir a lei do Senhor através da vida de Jesus Cristo em nós. Não é? Pecado, qualquer transgressão dessa lei. Vamos ver o texto de Tiago 2,10. O que diz? Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Muito bem, é aquilo que a gente acabou de dizer. Tiago falou, quem foi Tiago? Irmão de Jesus. Irmão de Jesus? Quem concorda? Meio irmão. Meio irmão. Quem discorda? Quem não opina nada? Quem se abstém? Tiago, meio irmão de Jesus, ok? Filho de Maria, meio irmão de Jesus. Ah, por que meio irmão de Jesus? Porque não é o filho do nascimento sobrenatural do Espírito Santo. Bom, só Jesus. Tiago, meu irmão do Senhor Jesus, não tinha crido no seu irmão até o momento em que Jesus estava vivo. Enquanto Jesus estava vivo, Tiago não cria no seu irmão. Tinha dúvida, tinha um pé atrás com o seu irmão, mas depois ele creu e declarou que Jesus Cristo é Senhor da vida. Tiago diz nesse versículo 10 do capítulo 2 que quem cumpre toda a lei, mas escorrega em um ponto. O que diz o versículo aí? Mas você cumpriu grande parte da lei. Aquelas cláusulas do contrato que você obedeceu, você já está livre, ok? Não. Aqui Tiago está falando que a lei de Deus ela não é fragmentada. Que você está jogando videogame e você vai passando de fase até chegar no chefão. Passou aquela fase, beleza, eliminei. Passou aquela fase, beleza, eliminei. Já cumpri na minha vida. Não. A lei de Deus ela é um todo. Se você não cumpre aquele ponto lá no início, você não cumpriu ela toda. A lei de Deus, para você e para mim, ela é como um todo. Porque muitos se gabam, eu faço isso, eu faço aquilo, eu oro, eu dou esmola, mas eu minto. Você mentiu. Tudo aquilo que você fez ou acha que fez para Deus, cai por terra. Desmorona. Porque você transgrediu a lei. Rodrigo, é tão duro assim? É tanto duro assim. Por isso que quando os profetas, os líderes do povo de Israel falavam para o povo, se vocês têm que cumprir a lei, vocês têm que obedecer. Quando o povo falava assim, ó, pode deixar, tudo que você falou nós vamos fazer. O profeta, quem sabe, pensava, não é isso que você tinha que responder. Vocês não vão conseguir. Vocês tinham que responder assim, ó, nós não conseguimos. Deus precisa me capacitar, porque eu não consigo cumprir toda a lei. Mas o povo fala, não, tudo que vocês falaram nós vamos fazer.
eles não conseguiram. E essa é a história do povo de Israel. Deus amoroso mostrando para o povo que eles não conseguem cumprir sem Ele mesmo, sem uma vida de entrega a Deus. Não é o povo isolado, se esforçando como os fariseus, tentando viver uma aparência de religiosidade, cobrando dos outros. Não, é um relacionamento com Deus. Aí você e eu vamos conseguir cumprir a vontade dele. Né? Transgressão da lei. Se escorregam um pouco, nós somos transgressores. Somos transgressores. E o que é a lei de Deus? Por que Tiago está falando da lei? O que é a lei de Deus? É tudo aquilo que está contido na palavra dele, como uma ordem, como um mandamento, como um preceito, aquilo que ele fala para você fazer, e você tem que fazer. Você tem que cumprir. Uma ordem. Aí você vai ter que estudar a palavra de Deus, ó. De Gênesis ao Apocalipse, para você entender qual que é a vontade de Deus para você. Para mim, o povo dele, dos filhos dele, porque é uma só. A vontade de Deus é uma só, para todos nós, em relação aos preceitos dele, em relação aos mandamentos dele. Né? Tiago 4,17, o que diz? Tiago 4,17. Aquele que sabe que deve fazer o bem, não faz, isso está pecando. O que está contido nessa palavra de Tiago? Rebeldia. Tem consciência do que é certo e errado que faz. Exatamente, rebeldia. Nós muitas vezes sabemos qual é o preceito de Deus, qual é a ordem de Deus. Nós conhecemos, mas nós não fazemos. Nós não fazemos, e nisso estamos perdendo. Aqui fica aquele ensino de Paulo aos Romanos, que mostra que há um preceito que tem gravado no coração de todo homem. Todo homem sabe o que é certo e errado. Todos sabem o que é fazer bem ou fazer mal. Mesmo assim, fala mal. Com certeza. Exato. Omissão. Não é só por fazer, por agir, por falar, por fazer. Não é verdade? Isso. Algumas receitas que ensinam que quanto menos estudar a Bíblia, melhor, porque você vai ter menos conhecimento da verdade e da lei, e consequentemente você não vai se acusar de algumas coisas. Não é mesma coisa que uma lei de trânsito. Eu transgrito, às vezes, uma lei de trânsito, porque eu digo, mas eu não li toda a lei de trânsito, né? Brasileiro, por exemplo, né? Então eu posso ser condenado por uma desobediência que eu cometi. Não é mentira, eu deveria conhecer. Então todo crente tem a obrigação de conhecer toda a lei. Isso no direito chama, não pode saber a alegação da própria torpeza. O que é? A pessoa fala, não sabia que tinha que podia passar no carteiro. Nunca li essa lei, não. Tinha que saber. Isso também tem que saber. As leis são públicas do seu país, tem que saber. E nós, agora esse ponto aí é muito mais pesado para nós que somos conhecedores, que somos crentes em Cristo Jesus. O ímpio, ele tem a noção de bem ou mal gravado no seu coração, mas ele está andando o curso da própria condenação dele, pecando e fazendo cegamente, não com uma consciência aguçada como nós, que somos conhecedores agora da verdade. Por isso que é muito mais responsável para nós. Nós somos mais cobrados, vamos dizer assim, porque nós somos conhecedores da verdade. Você tem que obedecer aquilo que o seu pai mandou você fazer. Por isso que você tem que se entregar cada vez mais. Você crê em Jesus. Você crê em Jesus Cristo, Ele ganhou sua vida. Agora você tem um compromisso. Mas é um compromisso com prazer, lógico, não é com regra, não é com obrigações mortas, não. É uma vida de prazer. Porque é assim, se você entende que o seu pai te amou tanto para te salvar, você que não merecia ser salvo, agora você vai retribuir esse amor em obediência. Perceberam?
que fechou um ciclo. Deus te amou tanto. E agora você vai falar, ele merece meu amor. Por isso que eu vou obedecer. Uma maior responsabilidade. Uma maior responsabilidade. Uma pessoa que não conhece. Com certeza. Uma pessoa que não conhece. Muito bem. 1 João 3,4, o que diz? 1 João 3,4. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei. Porque o pecado é a transgressão da lei. Resumo aqui então do conceito de pecado, tá? Aqui você pode anotar aí. Conceito de pecado. Pecado é a transgressão da lei. O que é transgredir? O que é transgredir? É você sair fora dos limites sair fora de uma certa limitação. Isso é transgredir. Lei é limite para você e para mim. Quando a gente passa além do que a lei manda, ou está fora daquilo que a lei determina, é transgressão. Sai fora. Isso significa o prefixo trans. Ok? Pecado é qualquer falta de conformidade com a lei de Deus, ou qualquer transgressão dessa lei. Segundo Thomas Watson, ele fala o seguinte com relação ao pecado. Pecado é rebeldia contra Deus. Por quê? O pecador, ele tripudia, ele usa esse termo, que quer dizer, é como se ele brincasse, ele se divertisse sobre a lei de Deus. Como Thomas Watson, um puritano, viveu no século XVII, inglês, e ele descreve que quando você e eu pecamos, o pecado é uma rebeldia contra Deus. É como que se nós estivéssemos dançando, sapateando, esfregando os nossos pés da lei de Deus. Tripudiar contra a lei de Deus. Você peca conscientemente. Quando você peca, você está brincando. Você não está sendo somente um transgressor que não sabia das consequências do que você faria. Você, conhecedor da lei de Deus, conhecedor da vontade do seu Pai, você, quando você peca, é com rebeldia. Você esfrega o pé na lei de Deus. E eu também. Tripudia. Isso é rebeldia. Outra frase de Thomas Watson: pecado entristece o Espírito de Deus. Você, uma vez salvo pela graça, você recebe o Espírito Santo e você se torna a habitação de Deus. O Espírito Santo passa a habitar em você. Uma vez habitando em você, o Espírito Santo faz com que você pratique obras espirituais. Mas quando você pratica obras carnais, o que acontece? O Espírito fica triste. Não é que ele sai de você, daí quando você se livra de volta. Não, ele continua em você, mas ele fica triste. A Bíblia mostra que o Espírito se entristece. Não é lamentável entristecer do nosso Consolador? Diz Thomas Watson. Agora você para e pensa. O Espírito está me consolando. A obra do Espírito em nós é consolar e nos apontar Cristo, vivermos para Cristo. Mas quando você peca, você entristece o Espírito Santo. E você está entristecendo aquele que está te consolando, aquele que está moldando o seu caráter conforme Jesus Cristo, nosso Senhor. Nos faz pensar essa frase. O que eu estou fazendo? Pecado é algo que corrompe. É para a alma como uma ferrugem para o ouro. O que a ferrugem faz no ouro? Corrói, estraga. O ouro tão bom. O ouro é o metal mais precioso, né? Mas a ferrugem corrói. Como uma chaga para o corpo, sabe? Como uma doença que vai deteriorando tudo. Assim é o pecado para nós. O pecado não tratado. Você peca, eu peco, quando nós pecamos, isso vai deteriorando, isso vai degradando a nossa vida, as nossas faculdades mentais, isso vai estragando a nossa parte que estava sadia. Mas quando você se arrepende, quando você volta para Deus, quando você pede perdão, tudo isso se desaparece. Lá
entender de antemão o que o pecado causa na sua vida. Corrompe, corrói, degrada e atribui a outros. O pecado é um ato cruel de falsidade contra Deus. Por que de falsidade contra Deus? Porque quando você peca, você não peca escondido para Deus não saber. Porque Deus é onipresente. Então quando você peca, Deus já está te vendo. Não tem como esconder. Você consegue esconder de todo mundo. Do cônjuge, dos pais, do patrão, do amigo. Você consegue esconder da polícia. Consegue. Mas você não consegue esconder de Deus. Então quando você peca, você está sendo falso contra Deus. E por ser falso, olha lá, como Absalão, que na condição de filho de Davi, havia beijado o pai, obtendo assim seu favor e planejou traí-lo. Thomas Watson diz que quando nós estamos pecando contra Deus, nós estamos dando um tapa na cara. Sentado no valor. É como Absalão fez, beijou o pai, mas ele já estava tramando trair, tirar o pai do trono. Muitas vezes nós estamos fazendo isso. Nossos pecados são traição contra Deus. Deus cuidando de nós, Deus cuidando das nossas vidas, Deus sendo maravilhoso com você e comigo. E aí eu peco contra Ele, um ato de falsidade contra o nosso Senhor. E aí eu falo, obrigado Senhor, eu oro, eu leio a Bíblia, eu tenho uma vida tão bonita para os outros, mas eu tenho vivido em falsidade, eu tenho vivido com uma mente corrompida, com uma mente que tem pensado e tem planejado tantas coisas ruins. Falsidade contra Deus. Pecado perturba a paz desse espírito. Se você for falar isso com o ímpio, ele não vai entender. Ele já vive perturbado. Ele já vive sem paz. Mas uma vez você recebendo a paz de Deus, o seu espírito está em paz com Deus, ok? Ok. Mas quando você peca, essa paz é perturbada. Quer ver um exemplo? Quando você peca, você está mentindo, você está vivendo uma vida mergulhada em pornografia, e você está vendo tudo aquilo. Aí de repente você fala, nossa, o que eu estou fazendo? Às vezes você não consegue orar. Parece que você percebe que você está sujo, você está indigno, perde aquela paz do Espírito. Não sei se com você é assim, ué? Né? A paz de Espírito é quebrada. Você fica incomodado. Isso foi ótimo, eu trabalhava de Deus na sua vida, levando você para essa arrepender, levando você para voltar para Ele, dando a você uma oportunidade de arrependimento para você. Não estou incomodado, estou fazendo coisa errada, não está legal o que eu estou fazendo. Para você voltar, você se arrepende, pede perdão para Deus e tudo se restabelece novamente. Aí quando você pede perdão, sabe quando você está mal com uma pessoa e você precisa pedir perdão para ela? Então você olha a pessoa, você conta com a pessoa, aí você vê a pessoa no chão e fala, eu não quero ver. Sua mente já começa a trabalhar, eu não quero ver. Mas a partir do momento que você trata, você pede perdão, você restabelece a comunhão com a pessoa, você trata com a pessoa, parece que tirou um fardo das minhas costas. Estou livre dessa culpa. Não é isso? É tão bom. A paz do nosso espírito volta novamente. Mas que a gente precisa tratar o nosso pecado, a gente precisa se reconciliar, a gente precisa viver com o máximo do nosso esforço em santidade. Entendendo que o nosso Pai se entristece, que o pecado faz mal para nós mesmos, como Hernandes Dias Lopes disse, não dar o perdão ou não reconciliar é como que se o pecador tomasse o veneno e quisesse que a outra pessoa morresse. O que está acontecendo? Eu mesmo estou morrendo, eu mesmo estou definhando, não é? O pecado perturba o espírito, ele gera espasmos de pesar na consciência. De repente você dá uma batida assim, não vou lembrar. Mas você anda, beleza, melhorei, vou passear. De repente, vem aquele choque na sua mente. Você fez coisa errada. Aí você dá uma batida assim, preciso comprar um pacote de viagem. Estou muito estranho. Aí você compra um pacote de viagem.
Vai lá para conhecer Paris. Lá na Bolívia, você chega, beleza, eu estou tranquilo. De repente, tudo tem aquele espaço na consciência. Porque o Espírito Santo está triste. Você sabe que você pecou. Por omissão, você deixou de fazer muitas coisas. E aí a consciência dá aquela coisa. Né? Receio e temores no coração. Fica com medo. Quando a gente está fazendo coisa errada, aí chega uma pessoa por trás de você, sua esposa, seu marido, chega e dá um abraço que te assusta. Calma, o que foi? Está com medo? Está devendo alguma coisa? Na praça? Se assusta por quê? A gente fica com temor, a gente fica com receio, a gente vive nessa situação de incômodo. O pastor Paulo Cornélio, lá de Maringá, falou isso para nós, e é uma grande verdade. O cristão, você e eu, somos péssimos pecadores. Porque o ímpio, ele peca e ele fica feliz da vida. Não acontece nada com ele no sentido de ficar mal, de ficar com deprê. Nós, pecadores, nós cristãos pecadores, quando a gente peca, a gente fica pausando. A gente fica muito mal. É bom, isso é bom. Interessante que esse tipo de acusação não é do diabo. É da nossa própria consciência. É, com certeza. O acusador acusa do tipo, nós não somos mais defensores. Isso. Mas o Espírito Santo nos acusa, então se alguém nos acusa, a gente deveria Mostra, porque não pode usar esse termo, porque o Espírito Santo pode, o português pode. Ele mostra o nosso pecado. Isso. Ele nos aponta para nós consertarmos com a pessoa e com Deus. Com certeza. É do nosso bem. Com certeza. O diabo quer acusar o nosso mal. Para a nossa condenação. Com certeza. Deus predestinou nossos pecados? Então, e aí? E aí? Clássico. Deus predestinou nossos pecados no sentido de que Ele determinou que você pecasse e Ele... Bom, eu posso falar do termo, senão vocês vão sacar. Mas vamos lá. Primeiro, nós temos duas premissas, claro? Nós temos duas premissas e depois vamos chegar a uma conclusão. Primeira premissa: nada foge da soberania de Deus. Você não pode dizer que os seus pecados Deus não sabia, porque senão ele não seria soberano. Um soberano sabe, determina, conhece todas as coisas. E tudo está debaixo do controle do seu poder e previsto em seu plano. Absolutamente tudo. Mas, segunda premissa, a responsabilidade pelas ações e decisões pecaminosas sempre é do homem e nunca de Deus. Querido, Deus, de uma forma que a gente não compreende direito, Ele determinou todas as coisas, mas Ele fez de tal forma que você e eu, quando pecamos, nós somos pecadores e responsáveis pelo ato pecaminoso. Quando você peca, não é Deus obrigando você a pecar. Ah, mas assim você tira Deus da soberania? Não. Deus é soberano, mas a responsabilidade por pecar é sua. Adão e Eva, quando pecaram, eles pecaram livremente, desobedeceram livremente, não porque Deus obrigou eles a desobedecerem. Deus já sabia do pecado, Deus já sabia, já tinha determinado todos os lances da história, mas o homem é de tal forma responsável diante de Deus. Deus não obriga ninguém a pecar. Conclusão. Primeira premissa, segunda premissa, conclusão. Tudo está debaixo do soberano controle e determinação de Deus. E os pecados também. Porém, Deus não obriga ninguém a pecar, de tal forma que você e eu somos responsáveis pelas práticas pecaminosas que cometemos e haveremos de prestar contas a Deus por isso. Entendeu? É uma coisa que a gente não consegue conciliar, parece que é um paradoxo, mas para o plano perfeito de Deus, para o caráter perfeito de Deus, isso se encaixa perfeitamente. Deus é soberano, Deus determinou todas as coisas, Deus já sabia que você ia pecar. Ele coloca nos seres humanos criados a responsabilidade pelos atos pecaminosos, pela desobediência. Todos são culpados, todos. Se fosse de outra forma para nós entendermos isso,
a gente talvez teria que desfacelar o caráter. Entender de outra forma, a gente atrapalharia nosso conceito, nosso entendimento sobre a soberania de Deus. Você sabia? Se a gente tentar achar uma outra maneira para entender isso, a gente acaba deflacionando o poder de Deus, exaltando o homem. Esse conceito aqui, esse entendimento, é o mais saudável, eu penso, mais correto, conforme a Bíblia. Deus é soberano e nós somos responsáveis pelos nossos pecados. Eu Paulo tem que explicar para os judeus que estavam debatendo, possivelmente debatendo com ele, ele diz: quem é sua ordem para discutir esse tema? Ele fez assim, no final, ele virou para isso também. Exato. Agora você é responsável. Você é responsável pelos seus pecados. Você há de prestar contas pelos seus pecados. Quando há arrependimento, o sangue do Cordeiro lava as nossas vidas. Toda a iniquidade. No dia do juízo, o sangue do Cordeiro lava. Lá no final, Deus vai ver que o sangue do Filho dele está sobre nós. Pagou todos os nossos pecados. Todos os nossos pecados. Por isso que hoje você se arrepende. Por isso que hoje você, quando você peca, você se arrepende e busca Deus, Senhor, me perdoa, por esse pecado especificamente. Eu estou vendo pornografia, ou que eu vi, ou que eu traí, ou que eu menti, ou que eu bati de forma errada, ou que eu violentei. Foi por esse pecado especificamente que o meu Senhor morreu. Por isso me perdoa. Percebendo a vida de arrependimento? Lá no final, nós vamos comparecer perante o juízo, mas Deus vai olhar para nós e ver o sangue do Cordeiro sobre nós, lavando as nossas vestes. Já tinha lavado as nossas vestes. Aleluia. Pecado versus tentação. Essa é uma grande dúvida também para a nossa vida. O que é pecado? O que é tentação? Estou pecando ou estou somente no campo da tentação? Vamos tentar entender isso aí. Tentação e pecado são duas coisas diferentes. Pecado são desejos, pecados são intenções, pecados são reações, pecados são pensamentos, pecados são ações, e também até que ele falou, são omissões contrárias à lei de Deus e não reprimidos. Como assim? Deixa por isso. Isso. Não reprimidos. Porque você pode ter na sua mente falar, nossa, eu fui entendo. Ou, mas puxa, eu pensei naquela mulher. Senhor, me ajuda. Não quero mais. O que é isso? É pecado ou tentação? Pensei de forma contrária à lei de Deus, porque eu não poderia ter pensado assim a respeito daquela mulher. Mas, Senhor, eu reprimo esse pensamento agora. Estou lutando com esse pensamento agora. Eu não quero pensar assim. Me ajuda, Senhor. Isso é tentação. Eu pensei sobre aquela mulher. Eu lembrei daquela mulher. Eu comecei a me estimular pensando naquela mulher. Eu estou gostando dos meus pensamentos. Está gostoso esse prazer? Eu não posso mais. Poxa, ninguém é santo, né? Mas também a mulher é bonita. Mas minha esposa não está nem sabendo da minha vida. Pecado ou tentação? Pecado. Ele já está maquinando. Já está maquinando, já está pensando naquilo que Jesus fala. O homem que olha com um olhar impuro contra a mulher próxima, já está adulterando. Esse olhar impuro, quando Jesus fala isso. Não é a tentação, é o pecado, cara. Porque especificamente com relação ao homem, nosso Senhor fala, né? Pensamentos impuros, aquela terceira olhada, aquela quarta olhada, aquela quinta olhada. Alguns podemos falar. Evita a segunda olhada. Homem. E a partir daí parece que você está buscando olhar. Isso é luta. Isso é tentação. O pecado é você mergulhar, você investir, você
você insistir, é você deixar pra lá, achar que não é nada disso, mas daqui a pouco isso volta. Isso eu estou falando com relação à área sexual, mas você pode colocar em todos os campos da sua vida, as suas ações e opções, tudo. Então o pecado é isso aí, ó. Qual é a tentação? São estímulos internos, ou seja, na nossa mente, porque nós somos pecadores. E na nossa mente vem estímulos internos, de desejos pecaminosos. Irmão, irmã, você tem desejos pecaminosos. Você tem intenções que são contrárias à lei de Deus. Você não, a partir do momento que você foi salvo, a natureza pecaminosa não foi tirada de você. Por isso eu quero te consolar nesta manhã. Você tem tentação, eu tenho tentação. Nós vivemos numa luta, numa batalha. É a natureza pecaminosa lutando contra a natureza espiritual dentro de nós e vice-versa. Por favor, não entre em condenação ou culpa porque você está tendo pensamentos pecaminosos. Não. É uma luta que você tem. Isso é um grande sinal de que o Espírito Santo está dentro de você. Porque se você não tivesse esse incômodo, se você não tivesse essa batalha dentro de você, alguma coisa estaria errada na sua vida espiritual. Por isso, tentação são estímulos internos ou externos trazidos pelo mundo, pelas pessoas e por Satanás. Estímulos externos também, que devem ser confrontados. Isso é tentação. Você pensa que Jesus estava lá no deserto? Qual era o sentimento que ele estava tendo ali? Um dos sentimentos bem aguçados: fome, sede. E o que Satanás falou? Satanás falou, esse estímulo externo de Satanás: você tem que comer. Eu sei que você está com fome, eu sei que você está com desejo forte em Deus. Transforma essas pedras em pão. Mas aí Jesus, o que ele fez? Confrontou esses desejos internos dele, que lógico não eram pecaminosos, na pessoa de Jesus, e também confrontou Satanás. É um exemplo para nós. Quando nós estamos com esses desejos pecaminosos, nós devemos confrontar. Isso é tentação, não é pecado. Não é pecado. Quando você está repetindo, quando você está confrontando, não é pecado. Por isso, o resumo é tentação. Para você, quem sabe colocar, para você entender se determinada ação, ou pensamento, ou omissão é tentação ou pecado. Se você fez, mas está lutando contra aquilo, ou se você pensou, está resistindo contra aquilo, está buscando confrontar aquele tipo de pensamento e ação contrária à lei de Deus, está dizendo não, isso é tentação. Agora, pecado é você ceder. É aquilo que o Tiago fala: a cobiça gera o pecado. Você pensou, você maquinou, você desejou o mal, e você calculou, e você deu passo, e você foi para cima, e você combinou, e você foi, encontrou com a pessoa, e você falou, e você se cedeu, e você bateu. Isso é pecado. Fantasiar. O que é fantasiar? Qual que é a diferença de você ter, vamos começar na área sexual de novo, você ter pensamentos ruins na área sexual e você fantasiar esses pensamentos ruins? Uma coisa é você ter dentro de você esses pensamentos ruins de lascívia, mas não deixar aquilo se abundar. Outra coisa é você, nossa, que curto. Isso é fantasiar. Imagina se eu estivesse fazendo tal coisa com ela. Isso é fantasiar. Isso é pecado. Gostar. Hebreus fala: prazeres transitórios do pecado. O pecado não gera prazer. Prazer para a carne. É transitório. Passa. Quando você é crente, comete pecado, naquele momento em que você está pecando, está gostoso, ou está bom, está satisfazendo a sua carne, mas de repente, quando acaba, você fala: o que eu fiz? Por que eu fiz? O prazer do pecado é transitório e ele é voltado para o mal. De repente você, crente, se arrepende e fala: nossa, não devia ter feito aquilo, não devia ter feito aquilo. Pecado é desejar. Pecado
pecado é desejar também. E a culpa? Na tentação tem culpa? Não, não quero que você saia daqui nesta manhã achando que tentação deve levar você a culpa. Por favor, tire isso da sua mente. Eu quero te dar esse consolo nesta manhã, através da palavra de Deus. Tentação não pode gerar culpa no seu coração. Por favor. Deus não vai te condenar por causa das tentações. Deus não vai, o Espírito Santo não vai se entristecer por causa das tentações. Bom? Enfrente, confronte, diga não quero pensar, evita olhar novamente. Se for falar, morde a língua, conte até 1000 para as pessoas. É isso que você pode contar a tentação, falar, olha, morde a língua, isso é tentação. Mas Senhor, eu ia falar aquilo, aí Deus vai falar para você, tudo bem, você ia falar, mas você não falou, fica tranquilo. Né? Tem o digitar, postar, com certeza. Hoje a gente tem a vida real e a vida virtual, né? Mas com certeza tudo isso influencia a nossa ação, a nossa maneira de viver. Tentação não, mas pecado sim. Quando eu pego, eu tenho muita. E aí aconteceu Judas, ao pecar gravemente traindo o Senhor, ele teve culpa e se matou. Se matou no sentido de ter um remorso. Ele não reconheceu o Senhor de Jesus, mas ele percebeu que ele tinha feito uma coisa má. E Deus não deu esperança para Judas. E ele estava, era condenado, era um traidor desde o princípio. Ele está em condenação. Isso mesmo. Pergunta. Só nessa tentação que a gente aprende na oração do Pai Nosso, né? O Senhor nos ensina a pedir, não nos deixe cair. Boa. A tentação vem sobre todos nós, diariamente, ou às vezes até de um propósito. Mas o problema é cair na tentação. Aí já é pecado, é verdade. Com certeza. Pergunta número 15. Qual foi o pecado pelo qual nossos primeiros pais caíram no estado em que foram criados? Parece que é uma repetição, né? Mas aqui eu entendo que os editores, aqueles que fizeram o breve catecismo, eles estão esmiuçando a prática dos nossos primeiros pais. Qual foi o pecado pelo qual nossos primeiros pais caíram no estado em que foram criados? Resposta, vamos lá, todos juntos. O pecado pelo qual nossos primeiros pais caíram no estado em que foram criados foi o comer do fruto proibido. Gênesis 3, 12 e 13. Quem achou? Rápido. A ordem de Deus foi dada, mas o homem comeu do fruto proibido. A mulher comeu do fruto proibido. Oséias 6, 7. O que diz? Oséias 6, 7. Oséias 6, 7. Isso. A primeira parte do versículo diz: mas eles transgrediram a aliança como Adão. Deus fez com Adão uma aliança, um pacto de vida, lembra das coisas? Pacto de vida. Mas aqui Oséias está mostrando que o povo, as pessoas, transgrediram a aliança como Adão, de acordo com a transgressão de Adão. Eles foram infiéis a mim. Oséias usa o exemplo de Adão. Ele foi infiel, ele foi transgressor, ele não
pacto divino. Analisando a resposta, comer podiam? Deus falou para Adão: de toda a árvore do jardim podem comer. Deus não falou para Adão: você não pode comer nada. Não comam. Essa é uma ação que vocês não podem fazer. Não comam. Não. Deus falou: podem comer. Comer podiam. Fruto. Podiam? Podiam? Podiam. De toda a árvore do jardim comerás livremente. Do fruto de toda a árvore do jardim comerás livremente. Podiam comer fruto. Vocês percebem a amplitude da permissão de Deus? Porque muitas vezes nós, como crentes, e as pessoas do mundo falam para nós: a vida de vocês é muito limitada, vocês não podem fazer muitas coisas, vocês vivem como escravos, poucas coisas vocês podem fazer. Não, muitas coisas nós podemos fazer em Cristo Jesus, muitas. Porque a gente foca mais na proibição do que na permissão. A nossa natureza caída é assim. Lembra que eu falei da placa? Tem toda uma calçada para você andar, mas parece que você quer andar naquele espaço que está uma placa: não pise na grama. A gente foca mais nos não do que nos sim. Podiam comer? Podiam. Do fruto? Podiam. Do proibido? Não podiam. Proibido, proibição expõe uma lei ou um mandamento de Deus, uma ordem de Deus. Capítulo 2, leia lá, por favor. 15 até o 17. Gênesis 2, 15 a 17. Perceberam a responsabilidade da mulher? Agora vocês estão entendendo que Deus é soberano, Deus sabe de todas as coisas, Deus determina todas as coisas, mas havia uma responsabilidade de Adão, que era: eles livremente pecaram, eles livremente, obstinadamente, rebeldemente, com rebeldia, desobedeceram a Deus. Desobedeceram. Deus deu todo o jardim para eles desfrutar, menos daquela árvore. Mas eles foram, mas eles decidiram, mas eles livremente foram e desobedeceram a Deus. Pergunta 14, então, que nós vimos o que é pecado. Mas antes de nós irmos para essa pergunta, eu quero fazer uma atividade com vocês rapidinho, que é a mente discerne. Vamos fazer essa atividade. A gente também tem um complemento do nosso aprendizado dessa mulher a respeito do pecado. Bom, vocês têm. São 10 minutos, vocês têm 10 minutos para. Vocês são magistrados nessa manhã. Bom dia, Vossa Excelência. Vocês são magistrados. E vocês vão ter que analisar esses 3 casos e proferir a sentença. Vocês vão ter que decidir sobre esses casos, tanto absolvendo quanto condenando. E se condenar, tem um limite de pena, de tanto a tanto. Vocês vão ter que, se forem condenar, condenem e coloquem o tanto de ano que vocês vão condenar a pessoa de acordo com a prática criminosa dela. Aí. Entendeu? Leia o caso e
profira a sentença de vocês. Vamos lá. Se tiverem dúvida, qualquer coisa pode perguntar, tá? Oi? Botou um quadradinho. Soltou para mim? Apenas de Washington, tem. Ah, tá. Não, essa é a minha pergunta. Pode falar. Ah, no café. As áreas estão só e aí só. Pressupõe que tá tudo certo. Né?
E aí? Viram? Difícil julgar, né? Imagina se ele fosse juiz, magistrado, uma função muito delicada, principalmente juiz na área criminal. O que ele tiver de prova, o que ele tiver na mão dele no processo, ele vai condenar uma pessoa. E ele tem, ou ele vai absolver, ainda que quem sabe a sociedade male ele. Mas ele analisou o caso e viu que não, é caso de absolução, não posso condenar uma pessoa nessa circunstância. É complicado, né? Bom, primeiro caso, no dia 20 de 2 de 2020, Firmino do Pavio Curto, com 51 anos de idade, transtornado com a importunação ao sossego que o Luiz, sem noção, seu vizinho, realizava ao ouvir músicas de funk em volume alto, efetuou disparos de arma de fogo na direção da caixa de som de Luiz. Ocorre que um dos disparos ricocheteou, ou seja, bateu em algum lugar e foi em outra direção e feriu o tórax de Luiz, vindo este a falecer em 2016. No sul. Por isso que vindo este a falecer. Em 2016, Firmino do Pavio Curto havia sido condenado a 3 anos de reclusão por lesão corporal grave e por se envolver em uma briga de trânsito. Ao desferir 12 socos no rosto do motorista do carro do veículo que havia buzinado para ele. Diante do fato narrado, sua sentença judicial para Firmino do Pavio Curto é quem absolveu. Quem condenou por dano ao patrimônio do Luiz, sem noção. Quem condenou por dano ao patrimônio é homicídio doloso, ou seja, doloso é com a intenção de matar. O Augusto teve intenção. Quantos anos você deu de cana, cara? Pena máxima? Beleza. Quem condenou por dano ao patrimônio e homicídio culposo? Tá. Qual foi? Quantos anos? 15? 10, 15. Pena máxima e homicídio culposo. É 10. Pena pesada, 5. Pena mínima. 5. Pena mínima, né? 6. Um ano a mais. Certo que houve uma agravante. Hã? Pena máxima para a última condenação aí? Homicídio culposo. 15 anos, colocou? Ok. 15. 6. Um pouquinho acima da minha. 15, pena máxima, homicídio culposo. 15. Lê. Ah, tá, sim. Beleza. O que vocês fizeram? Vocês analisaram o caso. Vocês viram que não era isso, mas era isso. Ó, o cara já tem antecedente. Ó, o cara é curto mesmo, ele não sabe dosar. Ao invés de dar 12 de soco, ele dá um só. O cara, ao invés de ligar para a polícia e pedir para o homicídio ligar, ele foi lá e meteu a cana, entendeu? Deu um tirinho na cara do seu cara. Tá bom, beleza. Segundo caso, Miguel, 21 anos, solteiro, foi escolhido para redigir a ata da Assembleia dos Moradores do condomínio que morava. Entre o registro das questões decididas, Miguel fez constar na ata que ele estava isento de pagar as taxas de condomínio por prazo indeterminado, pelo fato de estar desempregado. A referida ata foi levada a registro público, porém o síndico, ao verificar o conteúdo, registrou o boletim de ocorrência contra o Miguel, que acarretou o consequente processo penal. Diante do fato narrado, qual a sua sentença? Quem absolveu? Miguel. Quem condenou por falsidade ideológica do documento público? Quem condenou por falsidade ideológica do documento público com conversão da pena em reclusão, prestação de serviço de comunidade, da Valvarinha da Praça do Bar? Ok. Vocês viram que ele teve culpa, mas pela circunstância que estava passando, atenuou alguma coisa que vocês viram que atenuou. Vocês não condenaram a pena de reclusão, ou seja, matei, mas vocês condenaram sim porque ele cometeu um crime, mas com a pena mais branda, certo? Conversão de pena de reclusão em prestação de serviço à comunidade. Vai lá para a praça. Ele é novo. Ele é novo. Não tem antecedentes, não está relatado, exatamente. Ok, ninguém absolveu porque viu que fez uma coisa errada. Terceiro tipo de caso. No dia 2 de 2 de 2020, ao avistar sua filha sendo violentamente atacada por um humilhante, Justino Manso da Paz aproxima-se deles, desfere dele, porque dele, deles, e desfere um único chute contra o agressor, e se desequilibra e cai ao chão, sendo que com a queda, o bandido bate a cabeça no prefiro, sofrendo lesão grave e falecendo 3 dias depois.
Nessas circunstâncias, qual a sua sentença? Quem absolveu? Quem condenou a reclusão por homicídio? E quem condenou a reclusão por lesão corporal seguida de morte? O leito. Foi? Condenou também. A lesão corporal seguida de morte ou por homicídio? Homicídio. Ele teve intenção de matar o rapaz. É isso? Certo? Por bandido. Certo. Não, mas aí você está julgando o pai da menina. O pai da menina, isso. Aí o pai da menina viu ela sendo violentamente atacada, aí ele descreve um golpe só no agressor, o agressor, com esse golpe, ele consegue interromper aquela violência contra a filha dele. Só que com o golpe ele derrubou o cara. E o cara caiu e bateu a cabeça no chão. E morreu. Com esse ato do pai da menina. Do manso aí. Absorveu? Entendeu? Isso. Então absorção. A maioria aqui absorveu. Só o lei aqui. Não, você também absorveu. No lei condenou por lesão corporal grave, seguida de morte. Por que lei? Ok. Ah, é verdade. Dentro dessa condenação você deu 5 anos. Legal. Ah, você deu para mim. Ah. Sim. Fala para mim. Ok. Vai? Claro. Legal. Olha só, nesse caso aqui vai ter juiz criminal, vara criminal, que vai absolver em virtude de legítima defesa. Por quê? Porque a legítima defesa é contra si ou terceiro. Mas tem juiz que vai entender, os juízes mais tecnicistas, que são mais voltados para a aplicação da lei fria, eles vão entender que a ação dessa pessoa, ainda que seja defesa da fria, então ela gerou fato isso. Uma infração penal. E ele vai ter isso. Condena por lesão corporal. Não por homicídio. Nesse caso, o que ele está escrito aqui, não teve intenção de matar. Mas ele cometeu mal. Por exemplo, você está dirigindo seu carro. É lógico que não tem, no mundo disso que eu vou falar, não tem legítima defesa. Mas você está dirigindo seu carro, você atropela alguém e mata, dirigindo certinho, de acordo com a velocidade da via, você atropela alguém e mata, você comete um crime. Existe uma previsão de homicídio culposo na direção do crime do motor. Então você fala, mas eu não queria matar. Não, você não queria matar, mas uma vida morreu. É um crime, você vai responder. Lógico que a pena é bem mais branda do que um homicídio doloso, a pessoa que quis matar. Entendeu? Mas tem juiz também que vai entender como legítima defesa esse caso aqui. Vai absolver por legítima defesa. Essa luta de 45 É? Eu sempre me confundia doloso com culposo, só que culposo é o pior, porque você tem que ter culpa. Mas é culposo no momento tão grave quanto doloso. Não, doloso tem dó. Doloso tem a intenção. Doloso é com intenção. Eu quis fazer aquilo, planejei aquilo. A culpa, ela pressupõe imprudência, imperícia ou negligência. É só o erro. Isso, culpa que dá.
casos aí, nos crimes que vocês analisaram, ou nesses fatos, vocês perceberam o quê? Vocês analisaram o quê? As circunstâncias do que estava acontecendo. Vocês analisaram a pessoa, a idade da pessoa, o que ela fazia, o que ela não fazia, como ela fez, por que ela fez, a intensidade da ação. Vocês analisaram tudo isso, realmente vocês analisaram todos esses pontos. Então, João, capítulo 19, versículo 11, o que nosso Senhor Jesus diz? Vamos lá, rapidão. João, capítulo 19, versículo 11. Na parte B do versículo. Olha só que legal, vamos encerrar. Vamos encerrar, vamos. Jesus fala. Pode falar. Isso. Elias sobre o índice de cima não fosse dado. Por isso tem que entregou a ti maior cidade. O que Jesus disse aí? Na segunda parte do versículo. Quem entregou a ti maior pecado tem. O nosso Senhor Jesus, analisando o pecado daqueles acusadores, dos traidores, todo mundo ali, ele viu que tinha gente cometendo pecados mais graves e pecados menos graves. Porque ele fala, maior pecado tem. Subentende-se que outras pessoas cometeram pecados menores. Gente, nós estamos estudando sobre pecado. E aqui, olha só, tem circunstâncias que agravam, são mais que deixam a prática mais grave. Primeiro, em razão dos ofensores, em face, que cometem o pecado. Se forem pessoas de maior experiência ou graça, isso agrava a situação. O que é maior experiência ou graça? A pessoa que sabe mais do que o outro sabe menos. Você tem que agradar, nossa, aquela pessoa pecou e ela sabia muito da verdade. Poxa, aquela pessoa conhece a verdade e ela pecou desse tipo. Isso, existe. É importante, porque assim, a gente está estudando a vontade de Deus, a palavra de Deus, é importante que nós também alarguemos o nosso conhecimento. No final nós vamos ter que, qual que é a finalidade disso tudo? Exatamente, não existe pecado. Existe sim, pecadinho, pecado, pecadão. Existe diferença de pecado. Com relação, se forem de eminente posição, ofício, se forem guias para as outras pessoas, por exemplo, será provavelmente seguido por outros. O pecado cometido, por exemplo, por mim, presbítero, as pessoas vão ficar muito tristes. Nossa, o Rodrigo, ele ensina essas coisas e ele está pecando. Eu sou mais julgado, eu vou ser mais julgado por vocês, ou julgado se ser condenado, e justamente porque por causa da posição do cruz. A quem mais é dado, mais é cobrado. Isso é natural. Eu já sabia disso quando eu dei para tomar a eleição. Isso é natural. Eu não vou ficar bravo com vocês, porque se vocês ficarem indignados comigo por causa do meu pecado, porque eu sou modelo para vocês. Humildemente falando, eu sou modelo para vocês. Por isso que eu tenho os líderes precisam se esforçar muito para serem modelos do rebanho, guias do rebanho. Porque o desvio de um líder leva muita gente para ele. Por isso que Jesus fala: cuidado, cuidado, para que nenhum desses pequeninos caia. Né? Então, diz que pecado do presbítero é o pai dos pecados. É uma vergonha. Às vezes um líder de uma igreja peca, um pecado grave, de adultério, sei lá o quê, a igreja fecha. Mas não tinha gente, bastante gente lá tinha, mas a referência que eles tinham como líder, como exemplo, desmorona a fé de muita gente. Entenderam? Então tem razões que agravam a pena. Outra razão que agrava a pena é o lugar e os ofendidos, ou seja, se em público ou em presença de outros que são capazes de ser provocados ou contaminados por essas transgressões. Ou seja, uma coisa é eu pecar em casa e mentir para minha esposa. Outra coisa é eu, aqui em público, mentir para minha esposa e a Rainha fala: mas Rodrigo, você está mentindo publicamente aqui. A ofensa é maior, percebeu? Eu vou lá em casa, eu menti para ela, eu tenho que tratar com ela, falei a verdade, me perdoa, eu menti para você. Eu vou imprimir ela. Se for aqui publicamente, o negócio fica um amoroso. Aí o irmão fala: não, mas não está mentindo, olha que coisa feia, percebeu? Você, quando você pega em público, é mais grave. Quando você pega em particular, sozinho, somente com
mais grave. Por isso que Jesus fala que é mais grave, não é grave. É mais grave. A dor é maior. Você vai ter que tratar com mais gente. Entendeu? Vamos lá. Segundo o Catecismo Maior de Westminster, pergunta 151, são circunstâncias que atenuam, ou seja, abrandam, diminuem a gravidade do pecado. Pouca experiência religiosa. Sim. A pessoa tem pouco conhecimento. Se ela sabe pouco e peca, ela não vai poder ser tão cobrada como aquele que sabe muito e peca. Recém-convertido. Relativa ignorância das doutrinas evangélicas. Má influência do meio, ou seja, a pessoa vive num ambiente muito hostil para a fé dela. Isso nós precisamos dar em conta. Pessoas que são sozinhas em casa com crentes evangélicos, os outros são todos depravados, são avessos a Deus, a vida, a lei de Deus. Isso influencia a conduta daquela pessoa, naturalmente. É muito mais fácil você ser crente numa família que todos são crentes do que você ser crente sozinho numa família que tem 20 pessoas loucas, ímpias. Você tem que levar. Outra coisa, humildade. Você percebe que a pessoa está humilde. O pecado foi grave, mas a pessoa tem humildade. A pessoa tem um desejo manifesto de corrigir-se. Ela se esforça para reparar o erro que ela cometeu. Ausência de más intenções, confissão voluntária. Confissão voluntária, isso abranda. A pessoa pecou, eu o adulterei, todo mundo ficou sabendo, mas eu venho aqui, peço perdão para todo mundo, pedir perdão para minha esposa. Me perdoa. Eu estou aqui corrigindo, me corrigindo. Eu estou aqui pedindo perdão para a igreja. Arrependimento. Isso aí abranda. Eu tenho certeza que vocês vão me receber, vão me perdoar, e vão usar muito mais de misericórdia se ficar assim, o Rodrigo adulterou, ele não quer nem saber, não quer se arrepender, não, ele está orgulhoso, não reconheceu, vocês vão ficar meio assim comigo, vão me perdoar, mas por favor, que pureza de coração. São circunstâncias que abrandam. Você acrescenta ali sobre o bom comportamento anterior, porque, por exemplo, a gente trata com pessoas que caíram no encrenca. Às vezes a gente trata com pessoas que são encrenqueiros, que caíram no encrenca para o meio. Um lá na casa do vizinho, outro na casa do irmão lá, outra na casa do irmão lá, e para o meio. Aí você vai ver, encrencou o funcionário, encrencou o cliente, encrencou tudo isso, aquilo. Percebe que a pessoa não tem comportamento. Isso agrava. Então, são circunstâncias que agravam. Experiência religiosa. B. Relativo conhecimento das doutrinas evangélicas. Que é o inverso, né? Boa influência do meio. Boa influência do meio. Poxa, a pessoa, o filho, ele é bem doutrinado pelos pais. Poxa, o filho está ali no meio de uma família que quer levar o pai, a mãe quer levar a sério a vida com Deus, mas o guri é rebelde. O guri, a gente percebe que os pais estão se esforçando, estão disciplinando, estão podando, mas ele é rebelde, ele quer pecar. Rebelde, circunstância que agrava. Maus precedentes aí, coisas erradas que vem fazendo e repete o mesmo erro várias vezes. Não quer dizer que a gente peca uma vez e nunca mais vai pecar, não. Mas você sabe o que eu estou falando. Quando você e eu, quando a gente pega. Pessoa que vier e de novo é a mesma coisa, mas de novo. Arrogância e desobediência e não reconhecimento da falta. Para encerrar, meus amados, a importância dessa atividade. Sem esquecer de que todos os pecados são odiosos perante Deus. Sim, eu não estou dizendo que aquilo que você analisou, Deus vai absolver o pecado. Não, é contra a lei dele mesmo. Só que nós precisamos ter um plus no conhecimento. Nós precisamos de algo mais para você ficar tinindo de bom com relação à misericórdia. E que mesmo o menor deles nos afasta da sua santidade, nos faz merecedores da condenação eterna. Sim, isso é ponto pacífico. Todo pecado é contra a lei de Deus e Deus pune. Sim, porém, olha só, é prudente e necessário entender a existência de distinção ou gradação entre pecados. Assim compreendendo, nos dará a condição de olharmos de forma mais justa e sábia. Deus olha de forma justa, sábia e misericordiosa em relação ao pecado, ou determinadas fatos. Então, precisamos dizer para o nosso Pai, justa e sábia, os pecados praticados pelas pessoas ao nosso redor, para não excedermos no rigor nem na complacência, ou seja, no desejo de agradar ou fazer vistas grossas. Isso vai melhorar muito nossos relacionamentos, principalmente na igreja, no lar, na igreja, com os nossos irmãos, amigos. Por quê? Quando você olha o pecado da pessoa, você vai analisar certinho, analise, pensa bem antes de você proferir sua condenação. É pecado, mas tudo bem. Você arrependeu, pediu perdão, reparou, não reparou, reparou no sentido de devolver o que tinha que devolver. Não, é um irmão, é um líder, ou pastor. Mas o fulano lá da família tal,
pecou. Mesmo pecado que o presbítero tal pecou. Mas o presbítero tem que ser mais focado. Ele tem que. Ah, mas o irmão tinha que ter falado lá na frente. Mas ele não. O irmão tratou lá, adulterou, fez um regaço na família dele. Mas o irmão lá tratou na família, acabou. Às vezes o presbítero nem precisa ficar sabendo. Tratou, reparou, pediu perdão, acabou. A esposa deu perdão, acabou. Ah, mas o presbítero tal. Publicamente. Ah, tem um tratamento especial para estudando, né? Tem um tratamento especial. Tem que ter. Vocês perceberam? Tem. Ah, mas o irmão se arrependeu. Não, se arrependeu, mas ele tem que vir até mim pedir perdão, porque eu fiquei sabendo que ele está falando mentira no Facebook. Não precisa não. Está tudo certo. Você não precisa ter essa cobrança, agravar no sentido de ser duro ou atenuar no sentido de ser complacente, fazer vistas grossas com pecados de um dos outros. Isso nos ajuda muito. Então, usarmos a misericórdia, entendermos a justiça de Deus, sermos também justos nas nossas relações. Ok? Alguma dúvida na nossa vida? Vamos orar então. Pai, obrigado por esse momento desta manhã e apliquemos o que o Senhor nos ensinou nas nossas vidas, nas nossas ações, nos nossos pensamentos, que tenhamos realmente aversão ao pecado, assim como o Senhor odeia o pecado, e que desejemos viver uma vida em santidade, e dos nossos pecados tenhamos misericórdia, nos perdoe, continue nos perdoando e nos transformando, porque somos pecadores, somos terríveis, ainda temos agido conforme contrário à tua vontade, à tua lei, mas continue nos transformando, e também nos ajude a consciência de tomar posse do perdão que nós já temos em Cristo.